Olá, imagine que você é um general, um estrategista, você é um novo faraó governando no Egito que ainda não te conhece. E você precisa urgentemente criar um Deus. Você não precisa descobrir, você não vai herdar. Você vai ter que criar do zero com um objetivo claro, político, poder, criar um Deus. É exatamente isso que aconteceu no século III a.C., no Egito helenístico. O resultado dessa engenharia religiosa se chamou Serapis, uma divindade que atravessa 6 séculos de história. Essa divindade adorada de Alexandria a Roma, de Atenas a Bretanha. E os vestígios do culto dessa divindade nós estamos desenterrando até hoje. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Este é o podcast Deuses e Devotos, episódio de número 51. Nós vamos mergulhar na história completa de Serapis. Então, como que Serapis nasce? Por que ele foi necessário? Como seu culto vai se espalhar ali no mundo mediterrâneo? E, lógico, como que ele vai morrer? Como que esse culto morre? Eu tenho outro episódio aqui no podcast sobre por que as religiões morrem. Bom, o contexto é o seguinte: quando Alexandre Grande morre em 323 a.C., ele deixa para trás um império bem vasto como conhecemos, né? E ele não vai deixar um herdeiro único. Então os generais, né, vão herdar isso. E esses generais eram chamados de diádocos. Então eles vão dividir o mundo de Alexandre o Grande entre si. Então, o Egito vai ficar com Ptolomeu I Sóter. Ele é macedônio. É por isso que Serapis é um deus macedônio no Egito. Tá? Uma curiosidade. Algumas pessoas acham que Cleópatra, por exemplo, era negra. Não, ela tinha origem macedônia. Então, ela não poderia ser negra. A origem dela está ali entre a Macedônia, a Grécia e tal. Bom, vamos voltar então para Serapis. Então, Ptolomeu I, ele é um estrangeiro que vai governar uma civilização de 5.000 anos de história. Então ele tem um problema. Como que ele vai se firmar, se legitimar no poder, né, de um faraó? Porque ele não era egípcio. Então ele vai ter ali 2 povos, né, completamente diferentes. Ele tem os gregos recém-chegados ali na região do Egito e ele tem os egípcios nativos. Então, como ele vai se legitimar dentro do poder? Então, a resposta de Ptolomeu para isso ela é genial e também muito audaciosa. Ele vai criar uma divindade que pertence aos 2 mundos ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai fundir 2 deuses. Vai fazer a fusão ali de Osíris e Apis e vai criar Serapis. Então, os egípcios eles já veneravam Apis há séculos, que era um touro sagrado criado nos templos ali de Mênfis, né? E é considerado a manifestação viva do deus Ptah. Então, quando o touro Apis morria, ele era mumificado em rituais, né, dignos de um faraó e enterrado ali nas catacumbas de Saqqara, num local chamado Serapion. Então, a palavra ela vem exatamente do nome que seria dado ao novo Deus. E Osíris, o Deus dos mortos, da ressurreição e do além. Então, Osíris provavelmente é a divindade egípcia mais conhecida, né? Narra ali a história do marido assassinado, ressuscitado pela esposa Ísis, e vai ressoar profundamente no coração desse povo. Então, a fusão dos 2, Osíris e Apis, os Osorapis, né, é o ponto de partida. Então, o resultado não vai ser apenas um deus egípcio, porque Ptolomeu ele vai precisar que os gregos também pudessem reconhecer esse deus. A questão religiosa está muito ligada à cultura e à sociedade de um povo, então ela vai ter que carregar essas características. E como há o encontro dessas 2 sociedades, ele vai criar esse deus calcado exatamente de uma maneira, vai fazer essa fusão de uma maneira que os seus súditos, né, tanto os nativos quanto os gregos, pudessem adorar. Então, Serapis vai ser desenhado visualmente como deus grego. Ele vai ter a barba longa, cacheada, no estilo de Zeus, né?
vai ter aquele rosto majestoso que vai se inspirar em Hades. E ele tem uma cesta de grãos, né, que é chamado de módios, sobre a cabeça, como a deusa Deméter. Então, muitas vezes, a imagem de Serapis ela vem acompanhada de Cérbero, que é um cão de 3 cabeças que vive no submundo. Então, era Osíris para os egípcios, era Zeus, era Hades, era Dionísio para os gregos. Era tudo ao mesmo tempo. E conta-se a tradição que Ptolomeu vai chamar um homem chamado Briaxis, ele que vai esculpir a estátua oficial. E ele vai criar uma imagem colossal que vai ser instalada num grande templo ali em Alexandria. Então, essa estátua, né, é que vai se tornar um modelo que vai ser reproduzido em todo o mundo mediterrâneo, né? Então, o grande templo de Serapis em Alexandria é o Serapion, né? Então, ele é uma das maravilhas do mundo antigo. Ele ficava sobre uma colina ali e era acessível através de uma escada com degraus, né? Como os templos gregos, enfim. Bom, e o que torna Serapis tão poderoso, né? Não é apenas a questão política, né? Ele tem uma abrangência sobrenatural. Ele era o senhor dos mortos, né? Essa é uma das razões porque os egípcios aceitavam ele como herdeiro de Osíris. Mas ele também curava doenças como Asclépio. Então, esses templos eles vão funcionar, no caso, como uma espécie de hospital, né? Porque os doentes vão dormir no chão à espera de cura, né? De sonhos, de visões, né? Então, um outro poder dado a Serapis é controlar a cheia do Nilo e a fertilidade da terra. É por isso que ele traz ali na cabeça aquela coroa em forma de um balde, né? Que vai ser ali o senhor da fertilidade. Então, ele vai ser também o senhor do sol e do cosmos. Então, ele é um deus que move astros. Bom, é uma época antiga, não tem ciência, né, como no mundo moderno, e então Deus vai sempre abarcar a vida, a morte, a cura, a fertilidade, né? Então esse aí vai se tornar um Deus muito abrangente. E esse culto ele vai se expandir por todo o Mediterrâneo, e essa expansão pelo Mediterrâneo vai chegar em Roma, e não é através de conquista militar. As rotas comerciais que existiam na região, os mercadores egípcios que vão comerciar os produtos do Egito, vão levar para Roma, esse culto vai acabar sendo levado para as cidades romanas, né? Ali na região do Mar Egeu, né? Então, onde havia comércio, onde havia questão do Egito, havia Serapis nessa época. Então, em Roma, o culto ele vai sim ter uma resistência. O Senado romano vai proibir a construção de templos a Serapis várias vezes durante o século I a.C. Então, é uma resistência que faz parte de uma tensão que existe entre a velha aristocracia romana e a afluência oriental crescente aí dentro do império, né? E eles vão enfrentar a questão popular, porque o povo romano vai adotar Serapis e ele vai se tornar um deus popular, né? Então, para evitar conflitos nessa questão, os imperadores aos poucos vão cedendo, eles vão inclusive adotar, né? É exemplo de Calígula e de Vespasiano, né? O Calígula ali no século I, né, depois de Cristo, é um dos primeiros a levar oficialmente o culto a Serapis a Roma. Inclusive ele constrói um templo, né? Vespasiano também conta a lenda quando ele estava como general ainda, e para controlar uma guerra civil, 2 homens cegos chegam perto dele e pedem cura, né? E ele consulta ali os médicos e eles falam a questão do culto a Serapis. Então diz a lenda que Vespasiano toca nos 2 cegos, eles são curados. Então, pouco tempo depois, ele vem se tornar imperador de Roma. E Serapis vai chegar também em Éfeso, né? Em Éfeso, que é ali o centro da Anatólia, né? Essa cidade fica na região da Turquia e esse culto vai florescer muito de forma mais abrangente. Então, no século II depois de Cristo, vão construir em Éfeso um templo, né, dedicado a Serapis, que vai ser uma estrutura imponente com colunas de mármore e que ainda impressiona quem visita o sítio arqueológico até os dias atuais.
Bom, mas como que Serapis, esse culto, começa a, a declinar, né, ao seu fim, como toda religião, como eu digo, a religião ela também tem uma questão de declínio, porque novas religiões vão surgindo, e é durante os séculos 2 e 3 depois de Cristo, o Império Romano vai assistir a uma competição religiosa sem precedentes. Serapis vai disputar ali seu culto com os fiéis de Mitra, né, com Ísis e com o culto imperial, né, e, lógico, com o cristianismo que começa a crescer. Então, havia até quem tentasse conciliar os dois mundos, né? Arqueologicamente foi descoberta uma carta, né, da época do imperador Adriano, ela está preservada em fragmentos, e essa carta ela descreve, né, que habitantes do Egito adoravam tanto Cristo quanto Serapis, né? Isso ao mesmo tempo ali um tipo de sincretismo religioso, né? O Edito de Tessalônica, em 380 d.C., declara o cristianismo como única religião oficial do império. Então, o que vem a seguir é a destruição do templo e a perseguição religiosa pelos cristãos radicais dessa época. Então, o momento mais dramático vai ocorrer aí em 391. O bispo Teófilo de Alexandria, né, com a autorização do imperador Teodósio I, vai liderar uma multidão de cristãos e vai destruir o templo. Então, o que acontece são atos de violência religiosa sem precedentes, né? O templo é saqueado, as estátuas são destruídas, né? E aquelas imagens criadas por Briax, né, vão ser derrubadas e destruídas, né? Então, a questão da nova religião ela vai ser um dos motivos, né, uma das razões para o declínio do culto a Serapis. Em dezembro de 2025, arqueólogos trabalhando em escavações em Éfeso, na Turquia, eles vão descobrir ali no interior de algumas termas, né, um objeto que havia um rosto inconfundível de Serapis, os cabelos fluidos, a barba majestosa e a coroa módios, né, que é característica, né. Então, até os dias atuais, os arqueólogos estão descobrindo, e esses objetos, lógico, são muito importantes tanto para a arqueologia como para a história, porque é assim que se trabalha a ciência e a história das religiões, né? O desenvolvimento, né, desse quebra-cabeças vem dessa forma aí. Então, no Egito também as escavações ali em algumas catacumbas subterrâneas, né, onde estão enterrados os touros de Apis, né, continuam a produzir esses achados, né, e do culto pré-helenístico que antecedeu a Serapis. Então, entender a veneração de Apis é fundamental para entender a raiz egípcia do deus que foi criado por Ptolomeu. Bom, Serapis é uma história que diz algo bem profundo sobre como os seres humanos constroem um significado. Serapis é criado por uma decisão política, mas observem o seguinte, por 6 séculos, pessoas como nós acreditaram nele, rogaram por ele, construíram templos, queimaram incenso diante da estátua de Serapis. Então, colocavam pequenas imagens de suas casas, né, como as casas ali dos terraços de Éfeso, né, os banhos públicos, né, e os navios mercantes. Enfim, o fato é o seguinte, Serapis ele pode ter sido inventado, mas não torna ele menos real para quem o adorava. E é exatamente assim que acontece nos nossos dias. E isso, então, é bastante revelador. Isso é o que a história nos oferece. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que ama a história antiga, que ama a história das religiões. E se tiver curiosidade sobre outros episódios da mitologia mediterrânea, comenta aí. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.